Olá, vamos para a próxima aula então. Falaremos agora sobre mordida por animais peçonhentos, mamíferos e envenenamento e afogamento, certo? Acidente com cobras. Toda picada de cobra, seja ela qual for, deve ser levada essa vítima a um serviço de saúde, certo? Então, se eu estou no ambiente rural, imediatamente vou lavar o local da picada, de preferência com água e sabão abundante, certo? Manter a vítima deitada. Se a vítima for você mesmo, o prestador de cuidado é você mesmo, se você tiver ajuda, você peça para que alguém te carregue até o carro, enfim, encontre o serviço de saúde de repente, porque às vezes é um local inacessível ao serviço de saúde, mas a vítima que foi mordida por cobra deve evitar fazer movimentos para que circule menos o sangue, porque quanto mais a gente caminha, se movimenta e se exercita, mais a circulação, certo? Vai mais rápido, então o veneno para todo o sistema do organismo, certo? Então, idealmente, a vítima deve ficar em repouso e uma pessoa carregar essa vítima até o carro, até o serviço de saúde, ou se for um ambiente que você vai aguardar o serviço de saúde, essa vítima deve ficar em repouso e aguardar o serviço de saúde. Não tem muito o que se fazer mesmo, tá? Deve ir ao serviço de saúde, mas é apenas lavar o local da picada com água e sabão, nunca furar, cortar, queimar, espremer, realizar a sucção, de falar que tem que morder a ferida e sugar, não. Isso é errado, tá? Então, não deve se fazer nada disso, nem aplicar nada, nenhuma receita de folha, pó de café, terra sobre a lesão. Isso não auxilia em nada, muito pelo contrário, piora o processo infeccioso posteriormente. Dependendo do local onde foi picado, mão, perna, enfim, retirar adornos, né? O paciente tem relógio, tem pulseiras, tem anéis, eventualmente esse membro vai demaciar devido ao veneno inoculado pela serpente, tá? Então tem que retirar os adornos o quanto antes, justamente porque depois que demaciar, só vai conseguir retirar sendo cortado com alicate, por exemplo, tá? Acionar o serviço de emergência, tá? Porque todos os pacientes com mordida de cobra vão para o terciário, ou seja, para o hospital, para fazer o soro antiofídico. E é claro que existe um protocolo de grave, leve, moderado e grave, que isso quem vai selecionar é o próprio profissional de saúde para dizer quanto de soro antiofídico vai ser feito naquele paciente, porque depende da gravidade realmente do paciente e depende também da cobra, né? Então, precisa saber, se tiver como tirar uma foto, saber que tipo de cobra é muito importante, porque cada cobra existe um soro antiofídico, existe para coral, existe para jararaca, existe para cascavel. Então é muito importante realmente saber que tipo de cobra que o paciente foi picado, tá? Nenhum remédio vai substituir a aplicação do soro antiofídico. A respeito de escorpiões, normalmente são casos leves, tá? Mas toda picada de escorpião também deve ir para o serviço de saúde. Mas normalmente são mais leves, mas pode ser leve, moderado ou grave, tá? A dor é o principal sintoma que ocorre logo após a picada, tá? A dor é intensa e o tratamento específico é o controle da dor. Na verdade, trata a sintomatologia lá na unidade de saúde. A aplicação do antiveneno para escorpiões, que é os antiescorpiônicos, é só em casos graves. Como já dissemos, existe um protocolo de casos leves, moderado e graves, de acordo com o que o paciente apresenta de sintoma sistêmico e local, vai definir que tipo de gravidade esse paciente tem, certo? Mas na maioria das vezes no escorpião é apenas sintomatologia, vai fazer tratamento analgesia e ficar em observação na unidade de saúde. Mas o que é importante saber é que toda mordida deve sim se levar ao serviço de saúde. Mesmo que não se faça nada além de uma analgesia, ele tem que ficar em observação para saber se não vai posteriormente apresentar alguma outra situação mais grave. Lavar, mesma coisa dos acidentes com as cobras, lavar o local da picada, de preferência com água e sabão. Manter a vítima deitada, ou seja, fazer com que ela se movimente o menos possível, justamente para o sangue circular mais devagar e o sangue e o veneno eventualmente também circular mais devagar, certo? Não realizar torniquete, ou seja, muitas pessoas querem fazer torniquete, que é uma pressão, né, amarrar, garrotear o membro para que o veneno eventualmente não suba. Isso também é uma lenda, porque o veneno, uma vez inoculado, ele entrou na corrente sanguínea, ele vai ser
distribuído para o organismo, não tem como. O que a gente deve fazer é realmente fazer com que seja mais devagar esse processo, ou seja, mantendo o paciente em repouso, é isso que a gente deve fazer, tá? Não furar, não cortar, não queimar, espremer, nem realizar sucção no local, como já dissemos, nem aplicar qualquer outra coisa em cima, que eventualmente você vai causar uma infecção posterior. Nada de pó de café, terra, enfim, extrato de tomate, essas receitas que o pessoal tem por aí, tá? Retirar os adornos, lembrar também, e vestimentas apertadas do local lesionado, justamente pelo mesmo motivo que a gente já falou anteriormente. Vai demaciar o local e depois vai ficar muito mais difícil para retirar todos esses adornos, tá? E acionar sempre o serviço de urgência. Sobre abelhas, vespas e formigas. Eventualmente, a pessoa pode, normalmente, numa situação como essa, não vai precisar ir para o serviço de saúde, salvo em situações que, de repente, a pessoa tenha anafilaxia a alguma desses animais, que isso também é comum, tá? E aí tem toda aquela situação de edema de face, angioedema que a gente falou, mudança de voz, a voz fica mais rouca, a pessoa refere dificuldade para respirar, aí sim ela pode estar tendo uma reação anafilática devido a uma picada de abelha, por exemplo. Ela precisa com certeza ir para um serviço de saúde, certo? Então, se a vítima não tiver uma reação alérgica grave, uma reação tóxica ao veneno, normalmente ela vai ficar em casa e ok, certo? Mas se apresentar todas as situações que a gente já falou na anafilaxia, ela precisa ir para um serviço de saúde. Mordidas por mamíferos, é muito importante levarmos ao serviço de emergência 24 horas também. Por quê? Porque existe um protocolo antirrábico para os mamíferos, tá? Então, mordida de cão, gato, porco, morcego, certo? Tudo que é mamífero, tudo que é silvestre, eu devo levar ao serviço de saúde, tá? Primeiramente, se eu estou no ambiente, rural, enfim, vou ajudar a vítima, ou em casa mesmo, um acidente com o próprio cachorro, lavar abundantemente com água e sabão antes de levar a vítima para 24 horas, porque a boca dos animais é muito sujo, é muito infectado, então você evita absurdamente, com a lavagem imediata dessa lesão, as infecções posteriores que possa ter devido a esse agravo, certo? Então, primeiramente, sempre lavar abundantemente o mais rápido possível com água e sabão, tá? Evitar, com certeza, contato com animais silvestres, certo? Contato com animais silvestres, porque pode eventualmente ter isso. Se houver sangramento, aquilo que a gente já falou, além da lavagem com água e sabão, realizar a compressão direta, porque, como já dissemos, todo o sangramento deve ser contido, certo? E levar ao serviço médico de urgência, porque também existe o protocolo de antirrábico que depende da gravidade, da extensão, do local onde for mordido, tudo isso está dentro do protocolo e o profissional da saúde vai saber avaliar se precisa ou não das vacinas antirrábicas. Além disso, tem que olhar sua carteirinha de vacinação. Faz menos de 5 anos que você tem antitetânica? Ok. Agora, se faz mais de 5 anos, já tem que ter, além da antirrábica, um reforço antitetânico das vacinas. Então, todo mordida por animais, mamíferos, silvestres, enfim, e os animais de casa, cão, gato, deve ir para a unidade de saúde para aplicar esse protocolo e fazer da forma mais correta e atualizar o seu calendário vacinal, inclusive. Emergência com venenos. Gente, existe uma infinidade de venenos, não tem como a gente saber todos, nem elencar todas as situações. O que a gente tem que saber é que toda ingestão exógena, seja de veneno, qualquer ele que seja, agrotóxico, enfim, medicações em excesso que eventualmente a pessoa tem ingerido, né? Medicações, às vezes, até por tentativa de suicídio, essas coisas que a gente chama de intoxicação exógena, a gente precisa de um serviço de emergência, precisa chamar o SAMU, precisa ligar 192 e levar para um serviço de saúde, porque existe inclusive um serviço especializado chamado Civitox, que para cada determinado veneno e situação que o paciente ingere, existe um protocolo para cada situação. Algumas situações eu devo praticar, por exemplo, fazer com que o paciente vomite para retirar. Algumas eu não posso absolutamente estar
totalmente prescrito fazer isso, porque senão eu vou causar mais lesão. Então, quem vai saber isso? Só o profissional de saúde habilitado, só o profissional da unidade 24 horas, que se eventualmente ele também tem essa dúvida, existe esse serviço que eu falei, que é uma ligação que você pode ligar por 24 horas, durante 24 horas esse serviço existe, e ele vai tirar todas as dúvidas daquele especificamente, daquele veneno que deve ser feito para aquele paciente de acordo com o que ele está apresentando de sintomatologia. Então é muito específico cada coisa, mas o que a gente deve saber é que precisa chamar o serviço de emergência, tá? Nunca fornecer leite, nada para beber, para neutralizar, não, porque algumas situações vai piorar absurdamente isso. Então, quem vai saber realmente é o profissional da saúde, tá? Então, remover a vítima imediatamente do local e acionar o serviço de saúde, tá? Se eventualmente for um local de difícil acesso, enfim, não é incomum o serviço de saúde e a pessoa ir de encontro ao serviço de saúde para ir mais rápido esse atendimento. Às vezes, né, tá numa fazenda ou em algum lugar muito distante, a pessoa coloca a outra pessoa no carro e encontra esse serviço de saúde no trajeto, justamente para dar os primeiros atendimentos e isso ser mais rápido, certo? Afogamento. Afogamento é uma situação muito importante. Nós temos no Brasil áreas banháveis durante o ano todo, então a incidência de afogamento no Brasil é muito grande, tá? O que é importante a gente saber? Que uma pessoa que esteja se afogando, ela não consegue gritar ou pedir ajuda de forma verbalizando isso. Por quê? Por um motivo óbvio. Ela está tentando respirar e se manter viva. Então, a pessoa que está se afogando, ela não grita. Então, normalmente você vê uma pessoa se afogando, ela não faz barulho. Ela levanta as mãos e tem essa face de desespero, como a gente vê na foto aí, certo? Justamente porque ela está tentando ao máximo respirar. Então, gritar exige um esforço enorme. Então, por isso que normalmente a pessoa que se afoga não grita. Ela levanta as mãos e a gente tem que estar atento para isso. E qual é a forma de ajudar essa pessoa? É muito comum também, as pessoas ficam angustiadas por ajudar essa pessoa que está se afogando, adentram a água, a piscina ou ao rio, e vai até a próxima essa vítima para tentar retirá-la. É a forma errada de ajudar a vítima. A vítima que está se afogando, ela está desesperada. Então, acontece em mais de 90% dos casos, se uma segunda pessoa entra para retirar essa vítima, ela é afogada juntamente com essa vítima, as duas vão submergir, tá? Porque é um desespero tão grande que aí quem foi para ajudar não consegue nem se salvar da própria vítima que está se afogando. Então, a forma correta de pedir ajuda é lançar algo que flutua para essa vítima. Ou seja, eu amarro uma corda na ponta, uma garrafa PET, ou jogo um isopor, enfim. A forma correta de ajudar essa vítima, enquanto uma pessoa liga para o serviço de emergência 192, eu lanço um objeto que faça com que essa pessoa emerja e não submerja. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, tá? Ligar para o serviço de emergência e se eu tenho disponível um isopor ou uma corda ou algo que eu possa prender na ponta dessa corda ou uma madeira que eu possa fornecer para essa vítima e aí sim, com segurança, eu vou trazer essa vítima, eu estando em segurança fora da água, trazendo essa vítima para fora da água. É a forma correta de ajudar a vítima, tá? Ligar o serviço 193, né, 192 ou 193. De preferência 193 nesse caso, por quê? Porque o bombeiro é um serviço de resgate, como já dissemos, serviço especializado, que tem roupas e equipamentos especializados para salvamento em altura, em incêndio, em aquático, certo? Então, normalmente em afogamento, em locais assim, disca-se 193, tá? A flutuação, como a gente já disse, se possível, forneça a flutuação à vítima e preserve a sua segurança. Nunca adentre a água para tentar resgatar a vítima. Como já dissemos, é muito comum. Mais de 80% das pessoas que entram na água vão se afogar juntamente com essa vítima, vão se tornar uma segunda vítima, tá? Após retirar essa vítima da água, eu tenho que manter essa vítima aquecida, tá? Normalmente ela vai sentir frio, ela passou por uma situação de estresse muito grande, uma exaustão muscular muito grande,
ela vai apresentar tremores. Então, retire as roupas molhadas, aqueça essa vítima. Se ainda não ligou para o serviço de saúde, ligue para o serviço de saúde. Se a vítima estiver consciente, deixe-a sentada, que é a melhor forma dela respirar melhor, tá? Até aguardar a ambulância chegar, tá? Se ela estiver consciente, lateralize essa vítima. É a melhor forma. Por quê? Porque se ela estiver com o pulmão cheio d'água, a lateralização ajuda, tá? A drenagem desse líquido e a melhor respiração dessa vítima, tá? Se a vítima não respira, e é aquele protocolo que a gente falou, vítima que não respira é parada cardiorrespiratória, aí eu tenho que aplicar as manobras cardiorrespiratórias, que é uma outra aulinha posterior, tá? Então, deite a vítima de lado se ela estiver inconsciente, mantenha aquecida. Se ela estiver consciente, deixe-a sentada, tá? Ligue para o serviço de emergência e siga as instruções dadas pelo médico. Como já dissemos, 192 tem a ausculta médica 24 horas por dia e ele vai orientar o que fazer até a chegada do socorro, tá? Se a pessoa não estiver respirando, já dissemos, é necessária a reanimação cardiopulmonar. Então, finalizamos aqui as aulinhas de primeiros socorros. Obrigada, até a próxima.